Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A gangue de malucos que entram em carros destruídos e destroem tudo está de volta aqui no canal Piuí pra gente continuar a saga Mad Max. Hoje a gente vai falar aqui sobre Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, e o maravilhoso Mad Max Fury Road. Então apague as luzes do seu quarto e acenda a sua guitarra, porque tá começando a segunda parte da saga Mad Max aqui no Piuí. Sabe o que é mais legal do que uma guitarra pegando fogo? O quê? Um like seu no vídeo do Piuí. Depois de 2 filmes bem sucedidos de Mad Max 3 entrou em produção. E aí o produtor, o Byron Kennedy, começou a procurar locações. Entrou no seu helicóptero e sobrevoou a Austrália, que é um lugar muito grande, com muitos desertos e tal, procurando um lugar perfeito para gravar o filme. Só que durante uma dessas viagens, ele acabou se acidentando e não sobreviveu ao resgate. O Byron Kennedy era um grande amigo do George Miller. Aliás, eles dois dirigiram aquele curta que a gente mencionou na primeira parte desse vídeo, sobre a violência no cinema. Então fazia muitos anos que eles se conheciam, eles eram uma dupla essencial para esses filmes e com o falecimento do Byron Kennedy, o George Miller interrompeu a produção de Mad Max 3, cogitou inclusive não fazer mais esse filme. Entretanto, quando ele estava parado em casa sem fazer nada, ele percebeu que isso era pior, ele precisava trabalhar. Passando só pra avisar que não esqueci do meu dinheiro não, viu? E foi assim, com esse desejo de parar de pensar no seu amigo, que ele fez Mad Max Além da Cúpula do Trovão. Lançado em 1985 com o roteiro do George Miller e do Ted Hayes, que é o cara que fez o Mad Max 2, e com direção do George Miller e também de George Ogilvy, que é um cara que ajudou ele na produção. Esse era um diretor que fazia alguns projetos ali pra televisão e tal, só que o George Miller tava com dificuldade de dirigir Mad Max 3, então ele teve que pedir ajuda, entendeu? Mas ajuda aqui, pô. Cara, às vezes é melhor tu pedir ajuda, não querer abraçar o mundo sozinho. Léo, isso é uma dica pra ti. É que às vezes eu peço ajuda e o meu sócio não me ajuda. Filho da puta. No filme, o Max tá de boa com seu novo V8, que agora não é puxado por cavalos de potência, mas sim por camelos. Ele tá de boa lá, até que ele é encontrado pelo novo Capitão Giro, que na verdade não é o Capitão Giro, mas é interpretado pelo mesmo ator que faz o Capitão Giro. Por que isso? Ué? Segundo os envolvidos na produção, tava difícil de encontrar um ator para interpretar esse personagem. Então eles pensaram, por que a gente não usa o mesmo e cria uma confusão mental nas pessoas? E foi o que eles fizeram. Como assim? Tô entendendo nada. O Capitão Giro do Paraguai rouba o Max e aí ele segue os rastros desse ladrão e vai parar em Bartertown, uma cidade muito bizarra, cheia de gente estranha, como um lutador de sumô cego que também toca saxofone. Um japonês de fralda, cego e calvo tocando saxofone. Quem é que pensaria nisso? George Miller, né? Eu tenho probleminha. E o Max quer suas coisas de volta, então ele se encontra com a líder daquele local, a Titia, que é interpretada pela Tina Turner, e oferece os seus serviços em troca daquilo que lhe foi roubado. Formatar computador, instalar game no PC, essas coisas? Pintar a casa, ele faz de tudo, corta a grama. Marido de aluguel. Exatamente. Eu sou prestador de serviço, essa é a minha parada. Só que nesse caso o marido de aluguel é um pouco diferente, porque o Max é bom em matar e dirigir carro. E aí a Titia se interessa nos trabalhos de matança do Max, porque olha o que acontece. Nessa cidade tem o Master Blaster. Nome esse desenvolvido por uma criança de 7 anos de idade. Até que faz sentido dentro da proposta do filme, né? Esse malandro, que na verdade é uma dupla ali que controla a produção de energia dessa cidade, é meio tirano, entendeu? E como ele produz energia, como ele é o cara que controla os porcos ali, porque funciona assim, essa cidade quer energia, mas eles precisam de esterco. E eles usam os porcos para produzir o esterco, e com o esterco eles têm energia. Quem controla tudo isso aí? O Master Blaster. Ou Blaster Master. Master Blaster. Eu nunca sei qual que é a sequência. Master Blaster. Master é o anão. Ele tá aqui e ele é a cabeça. E o Blaster é o corpo, o gigante. Bom, mas ele é um pequeno tirano, entendeu? Ele fica lá, eu que mando nessa cidade aqui. Ei, Titia, quem é que manda na cidade? Who run Bartertown? Master Blaster runs Bartertown. Lift embargo. Ele faz ela falar pra todo mundo que ele que manda e tal. Então a Titia precisa resolver essa situação. Alguém precisa, ó, morrer. Tem que matar uma porra dessa. Só que nessa cidade existem regras, a Titia não pode simplesmente matar o Master Blaster. Não, isso precisa ser resolvido na Cúpula do Trovão, uma jaula onde esse pessoal faz todo tipo de acerto de contas.
herança, pensão de filho, traição, roubo, tudo isso é resolvido na Cúpula do Trovão. E a titia então chama o Max pra ir na Cúpula do Trovão e resolver essa história com o Blaster, porque na Cúpula do Trovão é assim, 2 homens entram, 1 homem sai. You know the law. 2 men enter, 1 man leaves. Daí você pensa, mas peraí, o Max é um homem, o Blaster é um homem e o Master é um meio homem. São 2 homens e meio, então? Aquela série, né? Pois é. Não, porque nesse caso o Master não vai entrar. Vai só o Blaster sozinho lá pra Cúpula do Trovão contra o Max. E aí começa o arranca-rabo. Só que esse arranca-rabo é um pouco diferenciado. É o arranca-rabo do Cirque du Soleil. Depois de muito dar pirueta, se pendurar com o elástico pra cá e pra lá, o Max consegue derrotar o Blaster. Só que quando ele tira o capacete, ele percebe que é uma pessoa com deficiência intelectual que nem sabe o que tá fazendo ali. E aí ele se nega a matar o cidadão. Porém, a titia não vai aceitar esse tipo de coisa. Então ela mata o Blaster, sequestra o Master e pune o Max com uma participação no programa Roda Roda Jequitia. Bom, aí começa o Roda Roda Jequitia, tem a Patrícia Bravanel, tem o Woody, todo mundo assistindo lá, o Max girando a parada com vários prêmios incríveis. Tem PlayStation, tem perfume do Celso Portiolli. Tem bicicleta? Bicicleta eu não sei se tem, mas eu acho até que tem uma versão mini da banheira do Gugu, entendeu? Pra você brincar em casa. Tem muita coisa legal. Só que o Max, meu amiguinho, ele é azarado. Então aquela roda gira, 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 até que cai em exílio. E é uma pena, porque um item antes era o PlayStation 5. Putz, quase. É foda. Bom, o Max então é colocado em cima de um camelo, jogado no deserto, anda por vários dias. O Max tá colocado em cima de um camelo com uma máscara na cara. Bizarrices do George Miller. E nesse rolê aí, o Max passa dias, mas chega um momento que ele consegue se libertar e é resgatado por uma adolescente, que leva ele até uma tribo primitiva. Um local onde no passado caiu um grande avião e quem vive ali são os descendentes dos sobreviventes dessa queda. Pessoas que, por alguma razão, com o passar do tempo, desaprenderam a falar. E dela nascer areia barulhenta e tempos de medo. Era inverno cheio e o Sr. Morte caçar todo mundo. Como é que é? Agora eles não conseguem mais conjugar verbo, eles não sabem mais o que eles estão fazendo, eles retrocederam de uma maneira que é até difícil de entender. Mim não aguentaram ouvir isso. Nós quer pegar vento. Nós querer ver terra do amanhã. Cara, na moral, e essa galera acha que o Max é o piloto que voltou, que vai salvar eles, e essa criançada é insuportável. O meio desse filme é uma mistura de Peter Pan com garotos perdidos, entendeu? Ele vira um filme de sessão da tarde, que é totalmente desconexo de todo o universo do Mad Max. Aliás, a linguagem desse filme é muito mais infantil, porque eles brincam várias vezes, fazem piadinhas de cartoon, tá ligado? Com situações engraçadinhas, o Max tá mais bobão. Então, esse filme aqui pode ser classificado como um Mad Max para toda a família, entendeu? E isso vai se confirmar na cena final. Lá vem. Só quero deixar claro que antes de chegar na cena final, existe um segundo ato de tortura nesse filme, extremamente arrastado, chato demais. Esse momento do Max na tribo primitiva é dificílimo de aguentar. Bom, nesse meio tempo aí, nessa confusão, essa alegria, essa sessão da tarde, o pessoal percebe que o Max não é o salvador da pátria que tantos esperavam. E daí eles falaram assim, quer saber? Nós vamos largar esse lugar aqui que tem água, tem plantinha, tem bichinho, é maravilhoso, e nós vamos procurar a nossa terra prometida. Então parte dessa tribo se separa e vai sozinho. E o Max fica a mimir. Só que quando ele acorda, ele percebe que o pessoal desapareceu, e ele percebe que se o pessoal continuar andando, eles vão chegar muito perto de Buttertown. Então ele tem que ir atrás para resgatar a galera, porque aqui o Max é tipo uma babá. O Max, ele nem sabe mais o que ele tá fazendo nesse filme, tá? A essa altura, a gente não sabe o que ele tá fazendo. Ele queria as coisas dele de volta, agora ele já tá protegendo umas crianças que ele nem se importa, mas fato é que ele encontra essa molecada toda no deserto, aí já tá todo mundo com sede, com fome, e eles pensam, bom, vamos ter que ir pra Buttertown mesmo. Eles vão pra lá, encontram o Master, nosso querido Duende, resgatam ele. Por quê?
Ah, porque sim, né? Porque o Max nesse filme ele tá pra jogo, entendeu? O que aparecer ele tá fazendo. Aproveitar, né? O feriado tá vazio. Bom, mas o fato é que depois de 1h20 de filme, começa uma perseguição aqui, entendeu? O pessoal fala, eles estão resgatando aranhas, eles estão na cidade, vamos capturá-los! E aí eles vão atrás, e aí sim se inicia uma perseguição com veículos. Que é uma coisa que geralmente é muito legal em Mad Max, mas eu confesso que nesse filme aqui, a essa altura do campeonato, eu já tô desanimado, eu só quero que o filme termine. É que assim, Mad Max, a gente sempre vai lembrar de carros perseguindo carros, é o cerne de Mad Max. E aqui não acontece até 1h20. E quando acontece, não é muito bom, né? A cena é bem tosca em vários momentos, várias atrapalhadas acontecem. E lembra que eu falei que o filme é meio Sessão da Tarde, ficou meio bobo, é um Mad Max pra toda a família? Aqui a gente vê uma cena clássica disso, que é um cara que choca-se de frente com um trem e supostamente explode. E quando a cena corta, a gente vê que ele tá todo pretinho, como se ele tivesse passado carvão no rosto, sabe? Que é isso? Que é isso? Antes disso a gente tava vendo um cara com bumerangue sendo enfiado na cabeça. Agora a gente vê um carinha todo de carvão. O que aconteceu? Tudo errado, olha só que desgraça! E essa perseguição é tão Sessão da Tarde que o Max vai encontrar o Capitão Giro do Paraguai, aquele cara que roubou ele lá no início, vai obrigar ele a resgatar as crianças, porque o Max tá ali e tem a creche inteira, entendeu? Então ele não tem o que fazer. Ele chama o Capitão Giro do Paraguai, que tá junto com o filho dele, para ser uma aventura para toda a família, e eles resgatam essa criançada num avião, entendeu? Enquanto o Max fica ali embaixo distraindo o pessoal, né, levando as tropas da titia para lá e para cá. E esse pessoalzinho todo vai passar por uma cena em que eles vão sobrevoar Sydney, ali na Austrália, que tá em ruínas e tal. É bem interessante até ver como a cidade ficou. E eles vão se estabelecer em um novo local, onde vão ficar contando essa lenda, segundo diz a líder dessa comunidade, todas as noites. Ela vai contar a lenda do cara que salvou, de como era o mundo antigamente e tal. E pensa que saco tu viver num lugar onde toda noite tu ouve a mesma palestrinha. Porque não tem filme também pra passar, né? Acabou o cinema e tal. Já o Max é encontrado pela titia, que não mata ele porque ele conquistou o respeito dela, entendeu? Ela percebeu que o Max é brabo. E aí o filme fecha tocando aquela bela canção da Tina Turner. We don't need another hero. Tum, tucu, tucu, tum. Que, aliás, é uma música lançada aqui junto com o filme, que fez muito mais sucesso que o filme. Chupa. Mad Max, além da Cúpula do Trovão, custou 10 milhões e faturou 36 milhões. Lembra que o Mad Max 2 também faturou 36 milhões, mas ele custou menos, né? Então começou a não fazer tanto sentido assim fazer filme de Mad Max. Já as críticas desse filme foram meramente positivas, né? Se você vai hoje em dia no Rotten Tomatoes, tem uma nota de 6.5 mais ou menos, então o pessoal meio que gosta do filme. Já pra gente, esse filme envelheceu mal, né? Nossa, cara, esse filme aqui, ele sempre foi o pior da trilogia original e eu acho que isso meio que é consenso entre todo mundo. Mas eu guardava ele na minha memória como sendo um filme divertido. Cara, esse filme é chato. Esse filme é chato, é um filme de Mad Max que é chato, porque ele é arrastadíssimo. Enquanto tá no início do filme, a Cúpula do Trovão, o Bartertown, beleza. Mas, cara, chegou 40 minutos de filme, vira uma tortura. Ele vai se encontrar com essa criançada, é arrastada, a narrativa não anda. Tu não parece que tá assistindo Mad Max, não parece mesmo. Esse filme aqui parece um filme de Sessão da Tarde, pique um Peter Pan, Garotos Perdidos, essas outras coisas, entendeu? E o bizarro é que mudou a cabeça do Max nesse filme aqui. Ele tá muito diferente do que a gente estava acostumado com ele. Ele era um cara sem paciência, não era herói por ocasião, entendeu? Porque o caminho se cruzava e ele acabava fazendo as coisas. Aqui ele muda completamente de visão e eu não gosto muito. E pra mim o principal ponto negativo desse filme é ter mudado a cabeça do George Miller. Porque depois desse filme aqui, o George Miller começou a fazer filme pra toda a família. Ele fez lá o Porquinho Amigo. Que assim, o Baby, ele é um filme legal? É um filme legal, mas pô, o talento que o George Miller tem pra fazer filme foda, ele vai fazer o filme do Porquinho. E depois ele foi lá e fez Happy Feet, que é outro filme bem difícil de assistir, né? Esse filme é brabo, tá? Esse pinguim dança pra caramba. Vai tomar no cu dessa merda! Bom, depois desse filme aconteceu o que o Miguel comentou. O George Miller percebeu que ele já não tinha muito mais a agregar em Mad Max. E essa saga acabou ficando adormecida por mais de uma década. Foi só no final dos anos 90 que ele pensou, cara, eu poderia fazer um novo Mad Max, eu poderia fazer um filme de perseguição contínua, um filme frenético, visceral. E aí iniciou-se o trabalho para a criação desse filme, que teve uma das produções mais conturbadas da história do cinema. A ideia era começar a gravar no início dos anos 2000, os caras fizeram vários veículos, muito storyboard, só que veio o 11 de setembro, aquilo lá foi um grande problema, o mundo entrou em colapso
E a coisa começou a ficar complicada, o George Miller tinha que mover coisas dos Estados Unidos para a Austrália, da Austrália para Namíbia, tava difícil de fazer essa produção e ele foi trabalhar em Happy Feet. Seu moleque, filho de uma puta, vagabundo. Anos depois, quando ele decidiu retomar Mad Max, o Mel Gibson já estava velho demais, estava cheio de problemas com Hollywood. O Mel Gibson, ele é o famoso polêmicozinho, entendeu? Ele gosta de fazer um monte de coisa que vai dar merda depois, então ia ser complicado de chamar ele para a produção do filme. Mas tinha um outro ator que seria capaz de substituí-lo, né? Não interessa quem nós somos, o que importa é o nosso plano. Muita gente duvidava disso, afinal o Mel Gibson era o Max. Mas, felizmente, essa saga aqui nunca foi sobre o Mel Gibson sendo Max. Essa saga aqui é do George Miller e o filme que ele finalmente conseguiu lançar é a prova disso. Lançaram em 2015 com o roteiro de Nico Lautauris, que era um estreante, e também com Braden McCarty, um quadrinista, junto com George Miller. Mad Max Fury Road é uma continuação de Mad Max? Aí que tá, é uma continuação ou não, Léo? Também é uma continuação. O quê? Ele é tipo um revival da franquia, uma continuação, um reboot. Não dá pra saber muito bem o que acontece aqui, porque o Max agora, interpretado pelo Tom Hardy, tem algumas memórias. E as memórias são um pouco diferentes daquilo que a gente já viu dele. Em vez de ter um filho bebê ainda, ele já tem uma filha crescida. Então não dá pra saber o que aconteceu, por que mudaram a origem dele. Não tô entendendo nada. Mas fato é que esse filme já abre com uma cena que poderia facilmente ser emoldurada e pendurada aí no seu quarto, onde a gente vê o Max no deserto ao lado do seu carro comendo um lagartinho e de repente ele junta todas as suas coisas e vai embora. A câmera fica parada e logo depois já se inicia uma grande perseguição na qual o Max acaba capotando o carro e sendo capturado. Uma coisa que eu acho engraçada dessa saga é que o Mad Max é brabo, ele é o piloto, mas quantas vezes ele já capotou o carro dele? Já gastou muito na chapeação. Eita porra! O Max então é levado até uma cidadela que foi construída em cima de um aquífero, porque é importante falar que nesse mundo agora, além da escassez de combustível, também tem a escassez de água. Tá todo mundo ferrado. E também tem muita doença, um monte de gente com câncer por causa dessa parada da radiação que aconteceu. Então aqui tem os War Boys, que são tipo um exército do Immortan Joe, que é o cara que controla essa cidadela, é o rei de todo mundo, entendeu? Ele tem um exército desses garotos com câncer, só que eles precisam de sangue, porque como eles estão com câncer, eles estão sempre ali na pindaíba. E aí o Max é um doador universal, então ele é utilizado como uma bolsa de sangue. E por falar em Joe, aqui a gente conhece mais sobre ele. Ele é um cara corpulento, um pouco mais velho, cheio de feridas no corpo e que tem várias esposas. Porque ele tem esse lance, né? Ele é o rei, então ele vai ter o harém dele. E nesse contexto a gente conhece a Imperatriz Furiosa, que é uma das comandantes desse grupo paramilitar, esse exército que o Immortan Joe mantém. Fica subentendido aqui que a Furiosa já foi uma das esposas do Immortan Joe. E aqui ela é enviada para buscar munição e combustível em um outro vilarejo que é parceiro do Joe, entendeu? Só que no meio do caminho, enquanto ela dirige a máquina de guerra, um caminhão gigantesco, cheio de água, com combustível atrás ainda, ela desvia a rota. E aí os War Boys começam a falar: ô, minha Imperatriz, pra onde a gente tá indo? E ela fala: não, só vem, só vem. Vem, compadre! Vem, negativo! Entretanto, lá na cidadela, o pessoal percebe que ela tá indo pra um lugar meio estranho. E isso liga um sinal vermelho na cabeça do Immortan Joe, que vai verificar suas esposas e percebe que elas não estão mais lá. A Furiosa tá levando elas embora dali. E agora ele precisa perseguir esse povo com uma porrada de gente estranha, vários carros malucos que são mistura de outros carros e até mesmo um guitarrista que solta fogo pela guitarra. E assim, Mad Max, quando foi lançado, foi uma experiência para qualquer ser humano da Terra, porque ninguém estava esperando que ia ser isso. O pessoal falava: ah, esse negócio de continuar uma saga depois de muito tempo geralmente não dá muito bom. Ah, o cinema não cansa de viver de reboot, de remake, de continuação, tá na hora de ser mais criativo. Mad Max veio e deu um tapa na cara de todo mundo, porque ninguém esperava isso. O filme já começa rápido, e não é que ele começa rápido e depois ele acalma. Ele é rápido o tempo inteiro.
E esse aqui é um filme de efeitos práticos. Estima-se que mais ou menos 80% dos efeitos de Mad Max são práticos. O uso de CGI aqui foi muito mais para mudar o fundo, entendeu? O cenário, para criar o braço biônico da Furiosa. Pra fazer o lagartinho com duas cabeças. Exatamente, o resto é tudo efeito prático. Inclusive esse guitarrista de fato está tocando uma guitarra que pesa aproximadamente 60 quilos, que tinha um lança-chamas, que ele controlava pela whammy bar, que é aquele negocinho que eles usam para fazer o vibrato, né? E todos esses carros foram feitos na vida real, tunados daquela maneira, e quando eles batem são carros de verdade batendo e explodindo o tempo inteiro. E para quem tá acostumado a assistir filmes de perseguição de carro que tá lotada de CGI e tu vê isso aqui real, é um deleite, entendeu? É muito prazer envolvido. Então a cena mais comum de um carro batendo no outro carro aqui fica épico, né? Satisfação, aspira. E entre os homens que estão perseguindo a Furiosa tá o Nux, aquele cara que precisa do Max como bolsa de sangue. E como é que eles colocam o Max no carro? Da mesma forma que faziam lá em Mad Max 2, porque esse universo aqui respeita algumas coisas que já foram estabelecidas. Então eles vão lá e pegam o Max, pendura na frente do carro com um catéter conectado no Max que conecta no Nux. E isso é um conceito tão bizarro, mas tão foda. E assim, de conceitos, esse filme aqui tá lotado. Então esse mundo que eles vivem lá, que é controlado pelo Immortan Joe, tem uma religião, a religião do motor. Então eles ficam toda hora falando sobre o V8, eles fazem sinais do V8, eles cultuam isso e eles falam muito sobre o Valhalla, que eles têm que morrer em batalha para poder ir pro Valhalla. No, I am awaited. I am awaited in Valhalla! Que é um conceito de religião viking, né? Eu entendi a referência. E que nesse universo faz muito sentido, porque como esses War Boys, eles tinham uma vida muito ruim, o mundo é muito ruim, ele é muito punitivo, então para eles ir para Valhalla e viver um pós-vida maravilhoso é melhor do que estar onde eles estão. E esse povo todo tá disposto a morrer pelo Immortan Joe. E é por isso que nessa perseguição, a Furiosa entra numa tempestade de areia, ela consegue despistar todo mundo, exceto o Nux. Aliás, tu falou antes, né, de dá pra emoldurar. O momento que eles entram na tempestade de areia e tem um quadro muito longo que mostra eles entrando, meu Deus do céu, isso tem que imprimir e virar um quadro na sua casa. Você consegue reconhecer obras de arte? Sabe bater o olho numa pintura, por exemplo? Isso é muito lindo, e nessa perseguição o Nux decide que ele vai se sacrificar. Então ele pega um spray cromado, ele passa na boca, ele fala testemunha, entendeu? Ele tá prestes a ir pra Valhalla. Ele até comemora e fala que esse é um dia maravilhoso. Oh, what a day! What a lovely day! Mas felizmente o Max consegue se libertar e impede o Nux de matar os dois. Ufa! A gente já falou sobre o roteiro, já falou sobre criação de universo, já falou sobre várias coisas, mas agora vamos falar sobre a beleza do filme enquanto fotografia e tal, o jeito que o filme é gravado. E que filme lindo, entendeu? Porque aqui eles investem muito nas cores. Então o deserto é um laranja muito vivo. Então quando eles estão indo e percebem que vai ter essa perseguição, eles começam a atirar alguns fogos de artifício para avisar, né? Com uma fumaça. E isso contrasta tanto com o fundo e é tão bonito, cara. Caraca, velho. Isso cria um universo único, porque tanto em Mad Max quanto em outros futuros distópicos, a gente costuma ver uma fotografia dessaturada. Ela costuma ter ausência de cor, ausência de vida. E esse filme aqui faz justamente o contrário. A cor é muito forte, é muito único. É um universo que tem muita personalidade, entendeu? Um bom exemplo a você comparar esse negócio das cores que a gente tá comentando é você pegar, por exemplo, o Exterminador do Futuro 4, A Salvação, que tem um futuro distópico parecido com o Mad Max, mas é o que o Léo falou. A cor é muito desaturada, é muito mais puxado pro tom sépia. E aqui não, aqui a cor manda no filme. Quando se fala em Mad Max e visual, a gente também precisa falar dos carros desse filme, que de fato foram construídos e eles têm muito mais presença do que o dos outros filmes, porque aqui eles pegaram vários veículos que a gente já conhece e misturaram, criando novos veículos que são familiares, mas que a gente fica tentando entender, sabe? A máquina de guerra, por exemplo, ela é feita em cima da estrutura de um caminhão, aí ela vai ter a traseira de um carro da Chevrolet qualquer, aí na frente ela tem uns V8s, então eles foram montando esses veículos que se relaciona com o nosso mundo, mas que não é o nosso mundo, nem nas cores e nem nos veículos.
é a poesia em pessoa. E por falar em veículos, George Miller, ele deve ter muito tesão em filmar carro, porque ele faz isso tão bem. Tem vários momentos que eles precisam de potência na máquina de guerra, que é um caminhão, e tem um supercharger em cima, um turbo, que se alimenta com ar, né? Ele puxa o ar, que não é um monstro, não é algo vivo, mas ele respira, entendeu? E essa cena é tão legal porque te coloca nesse universo de que talvez um carro poderia ser quase um ser vivo, entendeu? Depois dessa tempestade maluca aí, o Nux tenta se explodir, acaba voando, capota o Corsa e tudo mais, aí o Max acorda e vê que o Nux está ali do lado. Só que o Nux está preso a ele, então ele tem que carregar o bicho. Ele até tenta pegar uma 12 e dar um tiro na mão para explodir e conseguir escapar, só que a arma falha. Então ele é obrigado a levar o Nux no braço. E o que tem lá na frente? Um caminhão, a máquina de guerra, cheio de mulheres lindas, modelos da Victoria's Secret tomando água. E o Max acha que tá ficando louco, né? Será que eu estou ficando louco? Mas ele não tá. Aquilo ali é real, aquelas mulheres estão descansando e ele chega lá com uma arma e ameaça todas porque ele quer a máquina de guerra. Ali então se inicia uma luta com a Furiosa, o Nux até acaba ajudando o Max no meio desse rolê e ele consegue roubar a máquina de guerra, deixar todo mundo pra trás, só que a Furiosa não é boba, ela instalou um corta-corrente na máquina de guerra, chega uma hora que o caminhão para e aí o Max se obriga a levar todas as mulheres junto com ele. O Nux fica de fora no caso, né? Porque dane-se, ele só quer saber de levar a Furiosa pro Immortan Joe. O legítimo puxa-saco. Agora o Max faz todo mundo de refém e obriga a Furiosa a pilotar pra ele. Ele fica lá apontando a arma e o Max não fala quase nada nesse filme, né? Ele fica quieto boa parte do filme, até que eles chegam ali numa passagem perigosa que tem uma gangue de motoqueiros que são perigosíssimos e eles têm que passar por aquilo ali. E a Furiosa já tinha combinado com o pessoal, ó, a hora que eu chegar aqui, vocês vão liberar minha passagem. E mais do que isso, vocês vão bloquear a passagem de quem tá atrás de mim. E em troca, ela vai dar combustível pra eles. Aí ela desce ali e tal, só que ela passa um migué nessa galera e foge com o caminhão e com todo o combustível. Trolei! E a partir desse momento, eles são perseguidos pela gangue do Immortan Joe e também por esses motoqueiros. E aí, cara, rola uma perseguição absurda, cheia de saltos, uma loucuragem toda. Aliás, tem um sistema muito louco que eles fazem de colocar uma madeira que tem uma elasticidade que pendura e eles ficam se balançando de um carro pro outro. E, cara, isso foi feito na vida real, velho. Isso foi feito na vida real. Porque esse filme aqui, ele tem essa perseguição maluca, entendeu? No meio dessa perseguição vai acontecer de uma das esposas do Immortan Joe até morrer, daí ela vai dar uma pausa na perseguição, mas fato é que toda essa perseguição que acontece com as motos e com os carros, ela tem manobras absurdas, motoqueiros saltando muito alto, tem carro indo pra lá, pra cá, e tudo isso é um balé orquestrado magistralmente pelo George Miller. Tem mais de 300 dublês envolvidos, tinha tudo para dar errado, pra galera se machucar, mas felizmente isso não aconteceu e esse filme aqui, na minha opinião, tem o trabalho de dublês mais impressionante da história do cinema. Isso aqui é coisa de maluco. Mad Max Fury Road é um filme incrível, mas eu posso dizer talvez que os bastidores, a produção desse filme é tão incrível quanto, porque o que tem de história massa disso aí, dá pra encher um livro inteiro. Outra coisa curiosa é que eles queriam gravar o filme e eles querem aquele cenário de deserto e tudo mais. Só que durante um tempo deu muita chuva na Austrália e lotou aquele local de plantas, árvores, grama. Então eles tiveram que atrasar as gravações, mudar onde é que eles iam gravar, porque, entendeu? O milagre da natureza fez crescer planta onde não devia. Isso é incrível, Deus é maravilhoso. E aí eles tiveram que ir pra Namíbia, ficaram lá 8 ou 9 meses gravando essa parada, e se gravar um filme dentro de um estúdio já é estressante, imagina ficar 8 horas embaixo do sol, no meio da areia, em um deserto onde não tinha nada. O George Miller comenta que ele olhava pro horizonte e não tinha fim, era só aquilo, entendeu? Era só areia, então esse filme aqui teve muita discussão nas gravações, inclusive entre o Tom Hardy e a Charlize Theron, é conhecido isso e tal, porque é um processo estressante num lugar, num ambiente que te motiva a sentir raiva, que é um deserto onde você passa calor. Se passar calor no Nordeste, no Rio de Janeiro, já é difícil, imagina num deserto. Imagina na Namíbia. Namíbia, que nome é esse? Meu amigo, que calor é esse, viu? Depois de perder a mulher grávida, o Immortan Joe fica simplesmente enfurecido. Se ele já tava com raiva antes, agora ele tá com muito mais e ele quer ir atrás dessa galera e destruir todo mundo.
Enquanto isso, tá lá a máquina de guerra correndo de boa, tranquilamente. Uma das esposas do Immortan Joe, a Ruiva, vai até o final ali daquele caminhão e encontra o Nux, que agora é prisioneiro dessa galera, e ali tem um momento a gente entender um pouco mais. O Nux não é um cara malvado, ele não é um vilão, ele é um cara que cresceu naquela mentalidade, naquela religião do Valhalla, de ter que morrer em batalha, então ele só estava seguindo ordens, e ele é um cara bacana, né? Tanto é que na sequência a máquina de guerra vai atolar e o Nux vai ajudar eles a tirarem ela de lá. E aqui tem toda uma outra cena onde eles vão amarrar a máquina de guerra numa árvore enquanto eles são perseguidos. E eles veem lá no fundo, a 5, 10 minutos, as pessoas vindo. E lembra que a gente falou que a cor é essencial? A gente vê muito amarelo, muito laranja. E à noite é azul, e é um azul muito vivo. Então esse contraste de cenas é lindo, né, cara? É um negócio maravilhoso. E é maravilhoso também que esse filme aqui é dominado pela Furiosa. Ela é a personagem mais interessante do filme. Mas o Max não é esquecido aqui. Tanto é que nessa fuga chega um determinado momento ali que o Max vai dar uns tiros, ele erra, a Furiosa acerta, consegue cegar um oponente, só que chega um momento que o pessoal tá se aproximando muito, eles estão sem armas, eles estão sem nada, e o Max fala assim, ó, o negócio é o seguinte, tá? Sigam a viagem de vocês que eu vou dar um jeito nisso aqui. E aí, daqui a pouco, reaparece o Max com um monte de armas, mostrando que ele resolveu a situação, mas sem precisar mostrar como ele resolveu a situação. Ele é tão brabo que ele foi lá e fez, entendeu? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Que Deus age de uma forma maravilhosa, misteriosa na nossa vida. Bom, eles voltam até o caminhão e o plano era o seguinte, a Furiosa quer ir até o Vale Verde, o lugar onde ela cresceu e era um lugar bom. E como o nome sugere, Vale Verde, lá deveriam ter plantas, árvores, talvez água, era um lugar de paz. Só que quando ela chega lá, o que acontece? Ela encontra meia dúzia de sobreviventes do Vale Verde, descobre que o lugar não existe mais, fica completamente arrasada e decide que então ela vai pegar as esposas do Immortan Joe e elas vão andar por 160 dias em um deserto de sal, vão gastar todo o combustível que elas têm e vão ficar fugindo do Immortan Joe, com uma remota esperança de encontrar alguma coisa. E o Max diz assim, bom, então vão, eu vou seguir meu rumo, eu sou um cara que trabalha sozinho, tchau pra vocês. Foda-se. Só que quando ele tá indo embora, ele começa a ter visões de pessoas que ele não conseguiu salvar no caminho. E aí ele percebe que, pô, essa galera vai andar pra sempre e não vai chegar em lugar nenhum. E aí ele retorna, se junta a elas e eles armam um plano, que é tomar a cidadela do Immortan Joe enquanto ele tá ali querendo perseguir eles. E aí o pessoal faz meia volta e começa a ir em direção à cidadela. E aqui tem a perseguição final. E assim, a gente já tinha visto muita coisa incrível nessas cenas até então, mas aqui tem a cena mais incrível, mais grandiosa, com mais carros, mais caminhões, veículos, motos, coisas explodindo, e é tanta coisa foda acontecendo, se a gente tivesse que listar coisa por coisa, vai ficar, sei lá quanto tempo, né? Um dia. É muita coisa. O que vale mencionar nessa perseguição é que a Furiosa, em certo momento, é ferida. O Max encara o filho mais velho do Immortan Joe, numa porradaria franca. Inclusive, esse cara pega o motor do carro, levanta pra jogar em cima do carro. Isso é incrível, né? Porra! Tem a cena que a Imperatriz Furiosa consegue acabar com o Immortan Joe arrancando a máscara dele da forma mais violenta possível. Remember me? E tudo isso fecha no momento em que a Furiosa e as esposas já precisam sair da máquina de guerra e o Nux faz um sacrifício. Ele decide que ele vai tombar a máquina de guerra lá naquele desfiladeiro onde tinha gangue de motoqueiros para impedir que o pessoal passe por lá. Então quando chega naquela hora, ele fala, testemunhem. Ele se sacrifica, de fato ele faz algo grandioso para impedir que a gangue do Immortan Joe continue perseguindo eles. E obviamente esse caminhão foi tombado de verdade, porque esse aqui é um filme de efeitos práticos. Porque isso aqui é um filme de verdade. É um filme de verdade e ele não é um filme de diálogos, tá? Então ele é um filme que tem muito pouca conversa, mas aquele momento em que a gente viu o Nux conversando com a esposa do Immortan Joe é essencial para que quando chegue aqui no final e ele tombe o caminhão, a gente sinta a perda desse personagem. E a gente sente. São poucos diálogos, mas muito precisos. Cara, você é foda!
E assim, o Fury Road não é um filme de diálogos, assim como os antecessores, ele é um filme de ação extrema. A Charlize Theron e o Tom Hardy até comentaram que eles estavam gravando o filme e várias cenas não tinham diálogos, eles nem sabiam que eles estavam gravando e na cabeça deles nada estava fazendo sentido. There was some crazy stuff going on in there. I mean, watch the film. E é curioso, porque quando eles viram o filme finalizado, eles entenderam que o George Miller é um gênio, porque ele conseguiu pegar tanta coisa picotada, um quebra-cabeça tão bizarro de montar, e montou e fez algo perfeito. Eles olharam e falaram assim, caraca, tem que tirar o chapéu pro cara mesmo, né? I mean, I knew he was brilliant, but I didn't quite know how brilliant until I saw that. That's my first reaction was, oh my God, I owe George an apology for being so myopic. Após fazer uma bela transfusão de sangue pra Furiosa, o Max chega ali com o pessoal na cidade. E aí eles exibem o corpo morto do Immortan Joe, meio que mostrando assim, ó, o rei de vocês está morto e agora quem manda é a Furiosa e essa galera aqui. Então os servos do Immortan Joe têm que aceitar isso aí. Eles levam o pessoal pra cima e a gente vai ver nessa cena maravilhosa e fecha muito bem o filme, que é a Furiosa subindo, o Max no meio da multidão desaparecendo como se fosse lágrimas na chuva e assim o filme termina. Genialmente, entendeu? A gente acabou de assistir o melhor filme de Mad Max da história. Mad Max Fury Road custou pouco mais de 150 milhões e faturou 375, bem abaixo do que deveria, entendeu? Mas no mundo onde filmes de herói dominam as bilheterias, é até compreensível porque que Mad Max não fez tanta grana. O mundo é injusto, ponto. Já a crítica considera esse aqui um dos melhores filmes de ação já feitos na história. E pra mim, sinceramente, o melhor filme de ação de todos os tempos. Uau! Existe uma disputa muito famosa entre Mad Max Fury Road e Exterminador do Futuro 2, mas é muito difícil assistir esse filme aqui e não ficar completamente apaixonado por ele, porque ele é frenético, sabe? Ele tem uma ação que não para nunca, é envolvente, é lindo, consegue lidar com temas como empoderamento feminino, como, sabe, o estado atual do planeta de uma maneira nada forçada. É muito natural como acontece isso aqui, tanto é que a Furiosa é uma das personagens femininas mais fortes do cinema, entendeu? E em momento algum isso soa forçado, entende? É muito interessante, ela é uma personagem muito rica, é até melhor do que o Max já foi em todos os filmes, porque ela tem um propósito nobre e envolvente, é muito legal mesmo. E o Max, assim, ele é diferente nesse filme aqui porque ele não tem o protagonismo, mas ele tem muita coisa massa também, ele tem essas cenas que mostram que ele é dúbio, que ele não é o herói, mas ele acaba entrando ali no meio para ajudar. Então esse filme aqui, cara, é magistral, eu realmente não consigo enxergar defeitos nele, ele é perfeito. Aplausos. Arrasou, bonita! Puta que pariu! Fury Road concorreu a 10 categorias no Oscar, e assim, ele concorreu ao melhor filme e perdeu para Spotlight, um filme que você nunca na sua vida vai ver mais de 2 vezes. Impossível. Agora, Mad Max, eu acho que você consegue ver umas 5 vezes e ainda assim vai continuar percebendo coisas novas. Outro prêmio que ele perdeu foi de melhor diretor, que em vez de George Miller vencer, foi o Inharrito por O Regresso, que foi gravado em luz natural. Cara, o Inharrito ganhou o Oscar porque ele gravou o filme na luz natural. E O Regresso também ganhou a melhor cinematografia, né? Porque ele foi gravado em luz natural. Mas, cara, o Oscar é um prêmio desgraçado, é por isso que o povo odeia o Oscar, entendeu? Eu te odeio! Todo castigo pra corno é pouco. Ainda bem que ninguém mais tá vendo essa bosta desse Oscar, porque fica claro que esse prêmio é um cocô, entendeu? Esse prêmio não sabe o que tem que premiar, entendeu? Eles não estão certos. Não é possível que você vê Mad Max, Fury Road, vê O Regresso e vê Spotlight e você fala assim, acho que Spotlight e O Regresso merecem mais. Não tem como. Fury Road, que é o filme que supera todos os outros Mad Max, é um filmaço, ele vai ter uma continuação. Não é uma continuação, na verdade, é um prequel sobre a Furiosa. Quem vai interpretar a personagem não é a Charlize Theron, é a Anya Taylor-Joy, até porque esse filme se passa no passado, e ele vai ser lançado em 2024. A gente espera que seja muito bom, a gente confia muito no George Miller, e se ele for mediocre, é capaz do Oscar premiar esse filme, entendeu? Pra se retratar das cagadas que ele fez anteriormente. Tomara que seja Shining and Chrome.
Bom, Mad Max, além dos filmes originais e desse Fury Road, também tem um game que muita gente ama porque ele é muito bem feito. Ele é um game de mundo aberto que respeita bastante a mitologia de Mad Max, tem várias fases interessantes. É um game um pouco repetitivo porque tem muitas missões que são iguais e tal, mas se você gosta do universo Mad Max, se você gosta de um game de ação de forma geral, vai adorar Mad Max, que é um game bem massa. E o melhor pra você que acompanha o Piuí agora é acompanhar o nosso ranking de melhores e piores. E eu vou fazer meu ranking aqui já sabendo que é o ranking que o Léo vai seguir. Exatamente. O melhor é Mad Max Fury Road, com folga. Depois vem Mad Max 2, que também é muito incrível, só que por causa da idade e tal, alguns efeitos, acabou que hoje, quando a gente compara com o Fury Road, não tem como, entendeu? Não dá. O problema dessa saga é que ela tem um filme tão bom que os outros ficam pequenos perto dele. Aí depois vem Mad Max o primeiro e por último Mad Max 3. Chato pra caralho. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você gosta mais de Mad Max 2 ou Mad Max Fury Road? Na verdade não comenta esse que a gente já sabe a resposta. Comenta o quanto você odeia o Oscar. E também deixa aqui seus comentários sobre o filme. A gente ia ficar falando 2 horas se a gente pudesse falar tudo que a gente quer sobre Fury Road. Então acrescenta aqui pro conteúdo e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Corre no Insta do Piuí, corre nos nossos perfis pessoais, vai no Twitter, assiste lives e ouça o PiuíCast, o podcast do canal Piuí.